noite, sejam mais uma vez bem-vindos. Eu começo a minha terceira live de 2021. Antes, vou ter que mandar e agradecer aos meus apadrinhados aqui, os meus patrocinadores. Eu vou agradecer a Tânia da Mary Kay, vou agradecer ao Lojão do Peixe, ao Alan Diego, a Karina, a Luciana, a tanta gente bacana que está hoje nos acompanhando. Vou agradecer ao Pedro Vasconcelos, diretor da TV Globo, ao humorista de Seu Andrade, a tanta gente que está aqui com a gente hoje. Mas no dia do aniversário de São Paulo, eu recebo essa paulistana, 50 anos de carreira. Eu hoje converso com a Denise Del Vecchio. Denise, eu vou te chamar e... ver aqui a Denise. Vamos lá. Chamar a Denise. Enquanto isso, quero agradecer também ao restaurante Dona Maria, a muita gente que nos acompanha, a TV Cidade Verde, que fez uma matéria linda da minha live. Quero agradecer ao portal 180 Graus, a muita gente. Ao jornalista Cícero Cardoso, ao jornalista Péricles Mendel, a muita gente legal que está nos acompanhando, ao Alan Diego, a Celina Tourinho, que também está aqui com a gente, ao Espaço Herbalife, a muita gente legal, a Nelita, ao pessoal do fã-clube da Denise, que entraram aqui também, que estão com a gente, a Lília Cabral, atriz, há muita gente bacana. Ao Alan Diego. Bom, hoje, mais uma vez, eu quero lembrar vocês que quinta-feira que vem eu tenho o Rodrigo Fagundes, que vai estar aqui com a gente também. Estou esperando a Denise entrar e vamos aguardar. Denise, já te mandei convite. Acho que a Denise ainda não conseguiu se conectar, acho que a conexão deve estar ruim. Já me avisou aqui que ia entrar, mas deve estar acontecendo alguma coisa. Deixa eu ver aqui, eu vou mandar mais uma vez para a Denise. De repente pode ser algum problema. Enviando a solicitação, a minha mamãe, ao meu pai, agradeço a todo mundo. Acho que estamos... Denise, você entrou, estou te vendo aqui, estou te esperando, já te mandei convite. Mas acho que... Ah, agora sim! Oi, boa noite, Isabel. Tudo bem, Denise? Tudo Como bem, é que você você? está? Tudo bem. Estou bem. Olha, antes de tudo, parabéns. Hoje é o aniversário de São Paulo. E eu que ganhei o presente de fazer essa live com você, paulistana, né? Da Moca, com 50 anos de carreira. É Isso. tanta coisa, Denise, para conversar contigo. Estudando a tua biografia, eu falei, nossa, 1 hora de live é muito pouco. Não, não é não. A Ângela Vieira, que está aqui com a gente também, que estava ensaiando uma peça com você. Um beijo, Ângela. A Ângela tá aí, querida, quanta saudade. Um beijo para ela. Vi a Ângela na peça Salve Amizade, com a Cláudia Mauro, com tanta gente bacana. Grande atriz. Denise, você sabe que a primeira vez que eu te assisti, eu tinha 16 anos. E eu assisti uma peça linda que você fazia com a Lília Cabral, chamada Unicarne, no Teatro Quatro em Teresina, Piauí. E ali eu já estava meio que ensaiando os meus passos de estudar no Rio. E aquela fase dos 16 anos que você assiste, né? Aquilo ali foram coisas decisivas. Ter assistido a Bárbara Bruno, foram decisões que eu tomei. Porque... né? Eu acho que o ator ele tem esse poder, né? de chegar ao público e inspirar dessa forma, né? Acho que sim, acho que a gente, quando a gente tem vontade e não sabe,
Sim, Quando assistindo aos outros, isso se revela para a gente. Comigo foi assim, sim, eu sim. assistindo Morte e Vida Severina, Uhum, do Tuca, que era um espetáculo uhum, lindo, lindo, lindo. Eu assisti no Teatro Municipal de São Paulo e eu olhei uhum. aquilo e disse, eu queria estar ali, era isso que eu queria. E a partir daí eu comecei minha carreira. Sim, é exatamente isso que eu vou começar. Denise, aquela menina tímida que começou no TBC e que hoje tem 50 anos, né? O que eu acho muito interessante na tua carreira é que além de você ser uma atriz muito disciplinada e que dimensiona os seus personagens, mas você foi uma atriz que foi feita em processo. Né? Você começou no TBC, foi para o teatro de arena, quer dizer, foi uma carreira construída aos poucos, Isso. né? Mas muito vitoriosa e muito bonita, inclusive. Mas aí eu te pergunto, aquela Denise do TBC, que passou pelo teatro de arena, que estudou, né, com Augusto Boal, e hoje a Denise de 50 anos de carreira, quais são as tuas boas lembranças daquela época? O que essa Denise de hoje sente falta daquela Denise de antes? Eu levei muitos anos para encarar o trabalho no teatro como uma carreira. Eu nunca tive isso assim. Em minha carreira, eu vou fazer tais papéis, eu vou aparecer de tal e tal forma. Eu nunca fiz isso. Para Sim. mim era uma parte da minha vida. Eu comecei lá no TBC, aprendi as primeiras técnicas, fui para o Boal, ali eu aprendi Stanislavski, entendi um pouco de Brecht, estudei Shakespeare, ali com aqueles grandes atores, e logo eu consegui entrar no elenco do Zumbi, com Lima Sim. Duarte, Antônio Uhum. Pedro, Bibi Vogel, Hélio Ari, atores extraordinários já consagrados, e eu consegui entrar e fazer parte desse elenco, mas eu nunca imaginava uma carreira, sabe? Nunca imaginei que eu Sim. ficaria 50 anos fazendo isso. Eu fui vivendo um espetáculo de cada vez, um grupo de cada vez, uma experiência de cada vez, sem imaginar que isso era uma carreira. A carreira aconteceu, ela existiu porque eu fui fazendo as coisas, mas nunca Uhum. programei isso. Ah, vou para a televisão. Mesmo quando eu fui para a televisão, foi uma circunstância de precisar alimentar o meu filho. Então, Sim. eu tinha acabado de ter o André, ele tinha 4 meses, e a vida Uhum. começou a ficar mais cara, porque tinha que sustentar uma criança, e eu fui procurar trabalho na televisão. Mas não era isso, vou ser uma estrela de televisão, vou protagonizar uma novela, não era isso. Era mais um trabalho pelo qual eu me encantei também. Me encantei em Uhum. fazer televisão. Então, nunca tive essa coisa de carreira. Depois Sim. de uns 30 anos é que eu olhei para trás e disse: Meu Deus, eu tenho uma carreira, eu fiz uma história dentro disso, sem pretensão de fazer, eu acabei Sim. fazendo uma carreira. Mas é isso, e para mim, mais ou menos, continua igual. É, muita coisa. No teatro eu faço o que eu amo, com as pessoas que Uhum. eu amo, com as Uhum. pessoas que têm a ver comigo, como a Ângela. Uhum. E Uhum. na televisão a gente faz o que nos oferecem. E desde que não agrida aos meus princípios, eu faço. Sim. E a gente vê, né, isso que você falou, essa consciência, a gente vê que isso reflete em você quando nós vemos que você é uma atriz, que o seu talento sempre vem primeiro do que o ego, né? Você é uma atriz que coloca muito realidade, tanto na sua vida quanto nos seus personagens. E é por isso que você tem essa capacidade de dar tanta propriedade para quem te assiste, né?
E aí você começou ali do Teatro de Arena, você foi para Tupi, né? Fazer o Ídolo de Pano, que foi a tua primeira novela. Como é que foi essa tua ida, Denise, para Tupi? Quem te deu essa oportunidade? Como surgiu isso? Então, eu fazia parte de um grupo de teatro que se chamava Grupo de Teatro Núcleo, que era resultado do trabalho que a gente tinha feito no Teatro de Arena. Nós saímos Uhum, do Teatro de Arena, fomos pro... Trabalhamos algum tempo com o Maurício Segal no Teatro São Pedro, no estúdio. uhum, No estúdio São Pedro, eu engravidei do Celso, eu uhum. era casada com o Celso, que é o pai do meu filho, Frateschi, que é um ator espetacular também. Nós Conheço, fazíamos, sei. nós fazíamos parte desse grupo e ali nasceu meu filho, né? E a gente ganhava muito pouco, porque era um grupo de teatro que repartia a renda que era possível. Então a gente ganhava muito pouco e eu fui procurar trabalho na televisão. Tinha um autor que se chamava Teixeira Filho, que assistiu Uhum. às minhas peças, assistiu algumas coisas do grupo, do núcleo. E gostou muito do meu trabalho. Ele era pai do Cleston, que também era um ator e músico, que fazia as músicas das nossas peças. E ele Uhum. assistiu, gostou de mim e depois o Clécio até se casou com a minha irmã. Mas ele gostou de mim e quando ele soube que eu estava precisando trabalhar, ele falou, vai procurar, eu vou escrever uma novela agora na Tupi, vai lá procurar. Então eu fui, falei com o Henrique Martins, conheci o Henrique, Uhum. falei com ele, ainda fui muito snob, disse assim, mas porque naquela época a gente fazia teatro de terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo todos os Sim. dias da semana. Então eu disse para ele, olha, e na televisão a gente não tinha horário para acabar. Você entrava para gravar e ficava até acabar o roteiro, não tinha horário. E eu Uhum. disse para o Henrique, eu quero muito, eu preciso fazer, mas eu tenho que sair às 7 horas porque eu vou para o teatro. Ele riu e da minha pretensão, da minha ingenuidade, enfim, Uhum. mas permitiu. E eu nunca perdi um espetáculo. Ele era um homem espetacular. Quando chegava às 7 horas, ele falava: vai embora! Ele era assim, um alemão que parecia bravo, mas que era encantador. Ele falava assim: vai embora! Aí eu ia embora, ia para o teatro e voltava no dia seguinte. Então foi assim que eu fui para a TV Tupi, fazendo um papel que entrou nos 10 primeiros capítulos, depois ficou 50 capítulos fora, e depois eu Uhum. voltava e tinha uma relevância na personagem. Passei a trabalhar junto com Denis Carvalho, com Tony Ramos, Sim. com Laura Cardoso, Uhum. que eu copiava, ficava espiando ela trabalhar, observando, Imagina. que Laura é uma mestra, né? Depois, lá É, na a Tupi, tua. tive a oportunidade de trabalhar com Eva Vilma, que é outro gênio, né? O filho dela vai estar aqui comigo também, Ah, João é? Herbert Jr. Querido, É. querido. Uhum. É. Pois é, Denise, eu estava vendo, eu estava estudando, vendo um pouco assim sobre a tua história, a tua carreira. Você transitou, né? Você teve experiência de todas as emissoras e você tem Isso. uma carreira teatral muito ampla, né? Eu tenho tanta coisa para conversar com você, mas eu vou enfatizar porque eu gosto muito de Por Bela Espanca e eu queria que você falasse um pouco, porque você tem uma boa relação com Alcides Nogueira, né? Que eu conheço, que é o Tid, é uma pessoa maravilhosa. E vocês tiveram a oportunidade de fazer o Flor Bela, né? Que é Isso, do Alcides, né? isso. Então, assim, é uma peça muito bonita, é uma história muito bonita da Flor Bela, né? Eu queria que você falasse um pouco desse seu trabalho como Flor Bela Espanca. Foi um dos trabalhos mais intensos que eu tive a oportunidade de fazer no teatro. O Alcides escreveu a peça e a peça não era era a história da Flor Bela, onde Uhum, entravam os poemas, mas era a história sim. do pai, da mãe, do irmão, e era espetacular. O texto é espetacular.
Tem uma parte que tem a prosa da Flor Bela, as cartas que são belíssimas. E foi assim, um contato com a Flor Bela foi, ela me deu de presente a língua portuguesa, porque quando eu peguei aquelas palavras, aquele jeito que ela escrevia, aquela ligação dela com a língua, me deu a língua portuguesa, sabe? Eu Uhum. percebi a grande beleza, o grande valor da nossa língua. E começamos com um diretor que aí teve problemas e saiu, Uhum. e aí Cibele Forjás, que era muito jovenzinha, que veio dirigir a Flor Bela, num trabalho que era muito difícil. Eram muitos atores e era um trabalho muito intenso, porque a vida da Flor Bela, nos 36 anos que ela viveu, foi muito intensa, né? Uma mulher Uhum. muito à frente do seu tempo, muito incompreendida, que nunca saiu daquela pequena região de Portugal, onde ela nasceu, e que voava Uhum. pelas asas do irmão, né? Que era um aviador, e que trazia as mensagens e os presentes do mundo inteiro para Flor Bela. Fazia essa ponte da Flor Bela com o mundo. Flor Bela amava homens, mulheres, o irmão. Ela era uma mulher apaixonada, deprimida, não conseguiu ter um filho, sofreu vários abortos. E quando nós montamos a Flor Bela, eu fui ao consulado português para tentar um apoio. E, Nossa. e eles se recusaram, porque até aquela Ah, época ela era mal vista, ela ainda era uma nossa. mulher mal vista em Portugal. E disseram: por que não montas essa? Queriam que eu fizesse essa de Queiroz. Eu adoro também, mas eu queria fazer Flor Bela. E, Sim. e eles não quiseram apoiar. Então ela foi durante muitos anos, até por causa da ditadura salazarista e tudo, durante muitos anos Uhum. ela foi uma poetisa, uma poeta muito mal vista em Portugal. Uhum. E, e foi um trabalho que exigia muito de mim, porque ela morria, ela suicida no dia do aniversário, né? E essa cena do suicídio dela no dia do aniversário era uma cena que demandava um mergulho muito profundo, Acredito. de entender aquilo, de entender que aos 36 anos ela achou que cansou, não queria mais. Então era aquele momento que eu fazia com a Cristiane Rando, a gente comemorava e ela tomava o veneno, o remédio. É, é uma coisa que fica na minha cabeça ainda. Eu Uhum. saía muito arrasada do espetáculo, saía muito, muito, muito arrasada, porque eu queria que a Flor Bela tivesse vivido 80 anos e escrito muito mais. Eu acho que o Brasil reverencia muito mais a Flor Bela do que o próprio Portugal, né? Acho que sim. Hoje já não sei, mas naquela época sim. Naquela época, sim. Denise, você trabalhou com um queridíssimo amigo meu que faleceu, José Wilker, né? Ai, Dirigida pelo Jô Soares em A Cabra ou Quem é Sílvia. É isso. uma peça que vocês ficaram muito tempo em cartaz. Eu acredito que ser dirigida pelo Jô também é uma experiência muito interessante. Queria que você me falasse da época, o que você traz dessa época, dessa peça, do aprendizado que você teve com o Wilker, com o Jô Soares, todo Olha, esse período. foi um período feliz, um período muito feliz. O Jô é um diretor generoso, que tem tudo esquematizado, tudo sabe Sim. exatamente o que quer, mas te dá liberdade para criar. Não te Uhum. poda. Adora, os ensaios eram maravilhosos porque eram dois grandes contadores de histórias, histórias Sim. maravilhosas, os dois, com uma memória extraordinária, uma cultura extraordinária. Então, metade dos ensaios eram Sim. conversas que a gente ia tendo e levando adiante.
E, e eu ficava encantada ouvindo aquilo. A gente ensaiava no próprio. O Jô tem um estúdio no próprio apartamento onde ele mora. E a gente Sim. ensaiava no próprio apartamento dele, ele não precisava se deslocar, que é aqui perto até da minha casa. E, e o Zé vinha do Rio, tinha um apartamento aqui em São Paulo, ficava ali. Eu tinha trabalhado com o Zé antes fazendo a irmã do JK, na minissérie JK. Sim, eu vou já falar porque é um personagem incrível que você fez, Era inclusive. linda, ela era Sim. linda. E eu tinha conhecido o Zé lá. Ele é uma pessoa assim na televisão, ou é muito brincalhão, ou tem aqueles momentos de recolhimento absoluto, onde ele ficava quieto num canto, não falava com ninguém, mas às vezes era um menino brincalhão que ficava mexendo com todo mundo na fila do almoço, enfim, mas que tinha uma seriedade para trabalhar. Eu já vou falar da Cabra, mas é que eu me lembrei de uma coisa agora, eu me lembro que a gente foi gravar uma cena no Porto do Rio de Janeiro, que era o JK embarcando para Londres, onde ele ia como presidente fazer. Eu não sei por que cargas d'água o figurino vestiu ele como se ele já estivesse em Londres. Então ele estava de terno e de sobretudo preto, de lã, no Porto. 45 graus, um calor mortal. E tinha falas, um monte de gente indo lá se despedir, e ele vestido com aquela roupa. Imóvel, quieto, tudo acontecendo e ele imóvel, não reclamou uma vez que estava calor. Todo mundo se abanava, todo mundo... e ele quieto, imóvel, sem falar, só dizia o texto e voltava a ficar imóvel. É que foi a forma que ele encontrou para enfrentar aquele calor dentro daquele figurino, que era o figurino que ele Sim. tinha que colocar. Então, eu nunca me esqueço desse dia, porque era o ator na sua completude, dentro do seu personagem, contra tudo que estava à sua volta, aquele calor, todo mundo reclamando, e ele absolutamente íntegro naquele momento de atuação. Quando a gente fez a Cabra, nós viajamos muito, os ensaios eram eram divertidos, porque tinha também o Gustavo, que é uma pessoa incrível. Era um elenco muito talentoso, o Fran Carlos Reis, que também já nos Uhum. deixou. E e eu era a mulher, a única mulher ali, era uma delícia. Eu me sentia a rainha da Inglaterra ali, porque aqueles homens todos me paparicavam e eu ganhava presentes. O Jô me mandava flores, o Vilker me comprava livros. O Vilker ele tinha obsessão por livros e ele comprava para Sim. ele e para mim. Todo dia eu chegava na bancada, tinha um livro. Eu tenho livros lindos que ele comprou e deu de presente para mim. E então foi uma época muito feliz. Aí nós viajamos o Brasil inteiro e a peça era difícil. Era uma peça que muita gente não entendia, porque era um homem que se apaixonava por uma cabra e Sim. era um super arquiteto e inteligentíssimo. E o Zé fazia aquelas cenas de paixão pela cabra com uma verdade que você ficava louca de ver. Você ficava louca assistindo aquilo, porque era grandioso, sabe? Era grandioso como ele entendia aquele homem apaixonado por aquela cabra. E depois tinha Nossa. uma cena do beijo com o filho, que também a plateia ficava assim, porque ele beijava o filho. E eu tinha uma cena que eu amava, que eu quebrava tudo. Eu quebrava o cenário inteiro. Tinha Nossa. máscaras, a casa era uma casa de arquiteto, então tinha um armário com máscaras de barro que eram feitas, todo o espetáculo eu quebrava Sim. todas as máscaras, chegavam caixas de máscaras. E tinha um quadro, que era um quadro do Rothko, uma cópia de um Rothko que valeria 10 milhões de dólares naquela época, e que eu cortava, eu pegava uma faca e cortava. E o quadro Caramba. era feito.
E a cópia era feita numa tela. O Jô fazia questão, não era papel, era tela. Então fazia mesmo aquele barulho da tela e rasgava ao meio. E eu quebrava aquelas máscaras. Eu amava fazer aquela cena. Era uma catarse todos os dias, aquela cena. Enfim, foi um período muito feliz. Eu acho a peça espetacular. Ela é dificílima, ela é estranhíssima, mas é uma história de amor incrível, louca. E eu E adoro. que fica, né? Que fica na memória. Trabalhar com o José Wilker, né? É uma honra. Sem Né? dúvida, sem dúvida. Denise, já que você está contando das suas histórias, eu queria que você contasse uma, né? Que fica aí para essa nova geração de atrizes também. Que você estava no dia que a Cacilda Becker faleceu, você estava assistindo a peça, né? Porque, para quem Pois, não sabe, a Cacilda faleceu fazendo uma peça. E eu queria que você me contasse um pouco desse dia. eu estudava no Colégio Alberto Conte e eu Uhum, tinha um professor de geografia que chamava Professor Gáudio. Eu conto sempre essa história, sempre homenageio esse querido uhum, professor, que em vez de dar aula, levava a gente para o teatro. Ele era conhecido na classe teatral paulista porque ele lotava os teatros, ele juntava todos os alunos, a gente ia de ônibus comum, não alugava ônibus, nada disso. Ela comprava passagem, todo mundo ia assistir, com ele assistir Paulo Outram fazendo Édipo, assistir a Feira Paulista de Opinião, assistir a Cacilda fazendo Godot. Era uma sessão à tarde para o meu colégio. E nós fomos entusiasmadíssimos, e eu vi aquela mulher estranhíssima, com aquela voz rouca, fazendo um personagem masculino, numa sim. peça difícil para uma garota que estava no segundo clássico, uma peça difícil, estranhíssima. E tinha intervalo. Naquela época as peças eram feitas na íntegra e tinha intervalo. Uhum, sim. Aí teve o intervalo e na volta do intervalo Flávio Rangel entrou, lindo, com aquele cabelo já branco, tinha aquele cabelo branco, ele era lindo, e disse: a Cacilda passou mal, nós vamos ter que cancelar a sessão, Nossa. mas vamos devolver os ingressos e vocês voltam outro dia. Eu choro até hoje não ter guardado esse ingresso, porque eles devolveram, e eu me lembro que no ônibus de volta eu falei, será que a gente... Eu mostrei o ingresso, falei, eu vou guardar, será que a gente vai conseguir voltar e ver o segundo ato? Até para ver se eu entendia o que estava acontecendo naquela peça Uhum. difícil, né? Falei para a Márcia, minha amiga, será que a gente vai conseguir voltar? Vou guardar esse ingresso. E aí aconteceu o que aconteceu. Cacilda tinha tido um AVC, né? E Sim. veio a falecer 15 dias depois. Mas eu vi Cacilda fazendo o primeiro ato do Esperando Godot. Nossa. E me dei É. conta da, de como o teatro é fugaz, como ele não existe, ele existe enquanto ele está ali. E quando acaba e fecha o pano, ele acabou. Ele fica na memória de quem fez e de quem viveu. Isso aqui é lindo, de quem assistiu. Ele fica só na memória, porque as fotos, os vídeos, nada disso é o teatro. O teatro é É. aquele momento em que o encontro se dá, em que as pessoas se encontram, e o público se encontra com o ator e ele realiza essa cerimônia. Esse é o teatro. E eu fiquei com esse primeiro ato de Godot comigo, e com essa despedida dos palcos e da vida da Cacilda Becker. Até a mentira do teatro, ela é de verdade, no fundo, né? Né? Tudo. Então, em 2006, Denise, você foi para a Record.
E o mais legal de tudo isso, né, é que você já é uma atriz experiente, a Record veio com essa ideia das novelas e você acreditou na ideia, né? Foi para a Record e isso deu muito bem. E foi muito bom a tua experiência na Record, né? Você fez Foi. muitas novelas, grandes personagens, né? Foi Isso uma mesmo. relação de 14 anos de muito aprendizado. Isso mesmo. Mas que agora você vai seguir outro ciclo. Mas eu queria que você me contasse, antes de eu perguntar das novelas, um pouco dessa tua relação com a Record, o teu aprendizado, o que é que fica, valeu a pena ir para a Record, foi bom para o teu aprendizado como atriz, um pouco Vale. dessa parceria de vocês. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Em 14 anos eu fiz grandes amigos, e trabalhei com pessoas espetaculares, e fiz Uhum. grandes personagens, e fui muito respeitada lá. Eles me trataram muito, muito, muito bem, com muito carinho, muito respeito, e nunca me impuseram nada, sempre perguntaram se eu gostaria de fazer isto ou aquilo. Eles foram Uhum. muito profissionais comigo, muito mesmo. Eu já estou com saudades, eu fico vendo algumas coisas, e agora eles vão reprisar Topíssima, e Uhum. já me dá saudade, porque a gente se divertiu tanto em Topíssima, e foi dirigida por um diretor espetacular, que é o Foguinho, e Uhum. eu aprendi a fazer as novelas bíblicas, por exemplo, Dez Mandamentos era uma novela épica. Eu nunca tinha feito uma Sim. novela épica. E aí Uhum. ali eu fiz um grande personagem épico, uma grande mãe que às vezes beirava em algumas cenas a tragédia. Tinha o drama, o melodrama da novela, mas às vezes eu tinha cenas trágicas para fazer. Isso era Sim. espetacular, porque era uma outra experiência de televisão. Era uma coisa que saía muito da normalidade. Saía muito do dia a dia, da interpretação comum que você tem que colocar um naturalismo absoluto quando é uma novela atual. Você tem que buscar muito esse melodrama e esse naturalismo. Nos Dez Mandamentos é de uma novela épica. Você sabia que tudo era grande, que o cenário era grande, que o elenco era enorme, que as pessoas, que a história contada era conhecida por todo mundo. Então você tinha que ir naquele ponto. ah, as pragas do Egito, sabe? Eram coisas grandes, eram coisas não Uhum. naturais, não naturais. Você não contracenava, você falava assim, uma chuva, uma chuva de gafanhotos, o rio virando sangue, nada era comum, nada era comum. Então, Mas você acha que é mais difícil compor esses personagens de época do que algo mais comum? não sei se é mais difícil, é muito estimulante. Desafiador. Desculpa, eu não gosto dessa palavra difícil. Isso. Desafiador. É muito desafiador. É muito desafiador. Como é que você depena uma galinha, arrancando as penas dela a frio, lava a louça com areia? Uhum. Teve uma chuva tem uma cena que é uma chuva de pássaros no deserto, e que realmente eram pássaros, e alguns eram fake, mas alguns eram verdadeiros. Então, como é que você age com aquilo? Uma chuva de maná, e aí cai aquela chuva de tapioca. E é incrível, sabe? É tudo muito impressionante. E Moisés andando na montanha, tudo é espetacular, assim, tudo você imagina. Nós levamos 2 meses gravando a abertura do mar. E Nossa. 2 meses, com 17 câmeras, uma equipe que veio dos Estados Unidos, que depois fez a Nossa. pós-produção lá, com acompanhamento do nosso diretor, né, do Avancini. Sim. E, e era um simples morro que tinha ali,
com uma iluminação espetacular, e a gente subia e descia aquela montanha, subia e descia aquela montanha, e olhava a abertura do mar, como se ali tivesse água jorrando para o lado contrário. Era uma coisa maluca, era uma viagem, uma viagem. Então isso foi muito desafiador, muito gostoso, sabe? Muito prazeroso você brincar. Essa palavra aqui em francês, né, em inglês, to play, que é interpretar, é uma brincadeira de verdade. Então, eu adorei fazer, sabe? Foi muito, muito bom mesmo. A gente vê que você nasceu para ser atriz quando a gente vê esse tipo de trabalho que você... Vou voltar ao JK. Que você dá uma dimensão a uma personagem que talvez não fosse a protagonista, que era a irmã do JK, e depois consegue fazer até assim, com a mesma dimensão uma novela de época. Mas voltando ao JK, foi difícil essa composição da irmã do JK, porque ela era uma pessoa que sabia tudo da vida do JK. Você levar alguém que foi de verdade ali para uma minissérie, para um audiovisual, como é que foi essa composição? Nós tivemos muito apoio, muito material de estudo e eram grandes atores, né? Tinha Marília Pêra, gente, não era brincadeira, né? Eu contracenava bastante com Marília e com Zé e nós tivemos muita preparação. E a gente gravou em Brasília, né? A gente foi para aqueles lugares mesmo. Então, era tudo muito real. Nós gravamos em Minas, fazendo a posse dele como governador. Então, nós gravamos em Minas, no Palácio. E era tudo muito real. Era ao contrário do... Olha a chuva. Foi em São Paulo, a chuva. São Paulo. Não, com os fogos do aniversário, né? Parece, mas é chuva mesmo. Hoje fez um calor abafado e agora está caindo um pé d'água. Então, era tudo muito real, muito concreto, era história escrita, tinha um livro. Então, a gente tinha muita âncora para se segurar. Os cenários eram reais, era tudo verdade, pouquíssimo cenário mesmo. O resto era quase tudo. A gente foi gravar a inauguração de Brasília ai meu Deus, numa locação no Rio de Janeiro que era terra vermelha pura e ligava aqueles negócios que viravam assim, aquela terra levantava e vinha tudo para cima da gente. Então era tudo muito real. Era ao contrário dos 10 Mandamentos, em que a gente tinha uma viagem quase imaginária, ali era tudo muito real. Então, essa composição foi feita com base em todas as informações que eu tive, em todas as fotos que eu vi, em tudo que eu li. Então, foi feito muito... E aí tem o genial dos figurinos, do cabelo, da caracterização, que também era perfeito. Denise, você fez uma minissérie que eu acho importantíssima, Anos Rebeldes, né? Que é um trabalho lindo. Uma minissérie assim, que ficou marcada na história da TV Globo, né? E logo depois você fez a viagem, acho que antes você fez a viagem, né? Você fez a Glória. Mas é impressionante como vários personagens que você faz, vários trabalhos, mas é impressionante como a Glória, né, ela ficou muito marcada, né? Por mais que a gente lembre de vários trabalhos seus, mas quando a gente fala na Glória, aí vem a questão da viagem, que foi ou até hoje passa, a reprisa da igreja. Eu acho que é por isso, porque reprisa muito. Toda hora vem a viagem. Só. Mas eu queria que você me falasse um pouco dessa época, porque foi uma época que você trabalhou com Antônio Fagundes também. Isso. Né? E essa novela, ela é uma novela muito especial. Né? E você teve um personagem muito especial também, que
acontece com várias mulheres, né? A mulher que não é correspondida, que ama o homem, mas Um não é amor correspondida, utópico, né? Tem né? Então, um platônico, né? Um amor sim. Queria que você me platônico. falasse um pouco da experiência dessa época que você teve com a viagem. É curioso que a viagem tenha feito, que a Glorinha, ela tenha tido tanta repercussão, porque era um personagem Sim. pequeno, né? Um personagem que entrava, saía, falava "Oh, até logo, com licença, chegou não sei o que para conversar, saía, cuidava das crianças e ela ganhou um afeto do público. Muita gente se identificou com ela, né? E foi curioso porque eu corri, a Glorinha, ela correu paralela a toda a história da viagem. Ela não entrava no núcleo espírita, ela não entrava nessa discussão, ela era aquela casa. Então eu quase Sim. não me relacionei com o elenco todo. Eu Uhum. me relacionava com o Filipinho, com o Uhum. Danielzinho, o Uhum. Fagundes e só. Quer dizer, não tinha pouquíssima relação com os outros atores da novela. E Mas é que a as coisas relação dela com o público era muito forte, era né? muito forte, Então, porque quando você muitas. fala do personagem pequeno, é o que eu falei no início, é porque você dimensiona o trabalho. E como era um bom texto, né? Aí vem aquela mulher, né, que é um pouco sofrida, né? É, que Então, a tua não teve relação com o uma. público é inesquecível até hoje. Porque ela não tinha uma vida, né? Ela tinha uma vida só de dedicação aos outros, ela não tinha uma vida própria. Ela sonhava com alguma Uhum. coisa impossível e ela não tinha uma vida própria. Então, ela se dedicava àquela família que não era dela. E então é bonita, é uma história bonita, assim, Uhum. de ver. E é interessante ver como o público gosta dela até hoje. E as pessoas Eu acho que assistem. muitas mulheres brasileiras se sentiam ali representadas, né? Pode ser, pode ser. Não Pode ser muita. brasileiras, desculpa, mulheres que Sim, assistiam as novelas, sim, né? claro, claro. É uma coisa que eu nunca pensei muito assim, mas eu acho que você tem razão. Sim. Ali são muitas histórias que acontecem. Fera Radical, você fez Fera Radical. Foi o teu primeiro trabalho na TV Globo? Foi. Não foi o Sim. primeiro trabalho, eu tinha feito antes de Fera Radical uma série chamada A Máfia no Poder, Uhum. com Ai, daqui a pouco eu lembro. E eu tinha feito essa série, mas eu passei 6 anos praticamente sem fazer televisão, que foram os anos em que eu fiz Feliz Ano Velho. Eu Ah, sim. viajei o Brasil todo e Que foi com o viajei Paulo Betti, que esteve aqui isso, comigo, né? Feliz Ano Velho, isso. sim. Foi com o Paulo dirigindo e a Lília Cabral. A Lília entrava e saía do elenco, o Marcos Frota, que fazia o Marcelo Paiva. Então, eu fiz, durante 6 anos, eu não saí do elenco. Eu viajei pelo Brasil, viajamos para festivais no exterior. Então, eu não fiz televisão durante 6 anos. E numa brechinha do Feliz Ano Velho, eu fiz essa série. E, enfim, e pronto. Aí, Fera Radical foi a primeira novela que eu fiz na TV Globo. É, Fera Radical. Como é que eu fui parar em Fera Radical? Foi Menina, algum teste de ação? não, Porque assim, não, nessa época, você tinha saído da Tupi. Quando você saiu da Tupi, que você entrou em Feliz Ano Velho, não é isso? não. Eu saí da Tupi, fui fazendo teatro sempre, né? Mas quando eu saí da Tupi, eu fui para Bandeirantes, fiz duas Ah, desculpa. novelas, fiz Os Sim, Imigrantes, sim. fiz,
Você fez uma novela Fiz linda também na Bandeirantes, chamada Serras Azuis. Eu adorava essa Serras novela. Azuis, fiz Amava essa Linda, novela. que já foi numa segunda fase da Bandeirantes. Sim. Depois eu fui para o SBT, eu fiz As várias pupilas do novelas, Plano Reitor, você fez as fiz pupilas. As Pupilas, lindo também, trabalho lindo com Juca Sim. de Novela Oliveira. maravilhosa. É. Ai, menina, eu já trabalhei muito. Você fez uma peça muito interessante com a Lília, que foi em Unha e Carne, né? Com um texto lindo, eu tive o prazer de assistir. E você tem uma boa relação com a Lília Cabral, né? Você acha que fazer uma peça com uma pessoa que você tem uma intimidade maior se torna mais fácil? Ah, sim, com Sim. certeza, com certeza. Queria que você me falasse um Se, pouco dessa época de Unha e Carne, se bem dessa que peça. no teatro, todas as barreiras, ou elas caem logo, ou elas se impõem e você não derruba mais. Porque o teatro exige Uhum. tudo de você. O teatro exige tudo. Ele exige a tua alma. Você tem que estar ali disposta a jogar tudo. Então, se Uhum. tiver uma barreira que dificulta a ligação de dois atores ou duas atrizes, não vai para adiante, não acontece nada. Uma tem que sair, tem que ser substituída, enfim. Não dá para fazer de conta, não dá. Então, o Unicarne foi assim, a Lília ia montar essa peça com outra atriz, que Uhum. numa hora H desistiu, não sei por que razão. Aconteceu lá, e ela se trancou num banheiro, porque ela estava desesperada, conversando com o produtor, não sei que história era essa. Ela entrou no banheiro, pegou o telefone, me ligou e disse, eu tenho uma peça, eu estou fazendo uma peça, deu tudo errado, eu preciso que você venha. Você pode vir agora fazer essa peça comigo? Eu falei, eu vou. Peguei uma mala, fiz a mala, eu não estava fazendo nada naquele momento, fiz a mala e fui para o Rio. Fiquei na casa dela, a gente ensaiou rapidamente, junto, né? Porque ensaiava 24 horas por dia, e estreamos a peça. Foi assim que fez. Eu tinha algumas coisas assim, a peça começava com um monólogo de 12 minutos. E Eu lembro. aquilo me incomodava muito, porque você não Uhum. pode começar uma peça com um monólogo de 12 minutos. As pessoas tinham ido ver a Lília, que é engraçada, não sei o quê, e começava com um monólogo meu de 12 minutos. Eu pedi tão muito para que aquele monólogo fosse reduzido, mas o autor, que também era diretor, não aceitou. Então eu sofria muito naqueles primeiros 12 minutos. E ficava muito feliz quando a Lília entrava e a gente começava a jogar e a interpretar. E foi isso, foi gostoso. Depois ela teve que sair, eu continuei a peça mais um pouco, viajei a alguns lugares, que era a produção do Sérgio Saboia, que também está Uhum. produzindo essa peça que eu vou fazer com Com direção a do Vitor Garcia Peralta, com a Angela isso, Vieira, que a gente a vai falar daqui. produção é também do Sérgio, que é uma pessoa Uhum. extraordinária, que eu tenho o maior carinho. E Uhum. então era a produção do Sérgio, e aí a gente viajou e tudo. E Você, o teu personagem da Joguebete foi bem especial, e da Augusta de Vidas em Jogo também. De todas as novelas que você trabalhou na Record, tem algum personagem que você considera mais especial, assim, o personagem da tua carreira? eu acho que das novelas da Record, a Joquebede foi o melhor personagem que eu tive. Eu fiquei quase 2 Uhum. anos fazendo Joquebede. A autora, a Vivi, me disse, eu não consigo matar ela, porque ela já tinha 200 anos, né? Fui para a segunda fase, morria todo mundo e eu não morria. Ele disse, eu não consigo matar ela. E realmente eu fui morrer. A segunda fase teve 60 capítulos Sim, e a Joquebede foi morrer só no 45º, numa sequência linda que ela fez, escreveu, que Foguinho dirigiu lindamente também. sim, sim. Você estava ensaiando, antes da pandemia, Denise, uma peça com a Angela Vieira, né, que teve que ser Isso. interrompida. Tem planos dela voltar agora em 2021? Você pode me Não falar um pouco sei, mais?
Não sei se em 2021, porque a coisa É, recrudesceu, né? tá bem difícil, né? Há um mês atrás a gente já estava mais animada. Agora não sabemos mais uma vez o que vai acontecer. Os teatros fecharam novamente. Quer dizer, pode ter um quarto da plateia. Quem que se sustenta com um quarto da plateia? Não é possível, É. né? E, mas nós queremos muito fazer essa peça. Eu quero muito. Eu sei que a quer também. Me dá uma Eu vou trabalhar. tristeza. Dá uma É, tristeza pensar nisso, me dá uma saudade da Ângela e dos trabalhos que a gente estava fazendo, estava tão bonito, ia ficar sim. tão especial. Vai ficar, nós vamos fazer. É surpresa o texto? Você pode falar um pouco pra Não, gente? é um texto que se chama O Cerco, é, Hum, é de um autor espanhol hum. chamado ah, ah, sempre bem Buenaventura, mas não é Buenaventura. Peraí, daqui a pouco eu lembro. Estou péssima hoje. Só estou tomando água e estou péssima. Deixa eu te falar. E é uma história de duas atrizes que estão dentro de um teatro há 20 anos. Estão trancadas dentro daquele teatro. Sim. Uma era dona e a outra era atriz do teatro, e, mas também era atriz. E uma era casada com o diretor e a outra era amante do diretor. E o teatro vai ser demolido agora, no momento que começa a peça, o teatro vai ser demolido porque vão fazer um estacionamento naquele lugar. Hum. Vão fazer uma passagem para um estacionamento e vão destruir o teatro. E elas duas estão lá e ficam relembrando os tempos em que o teatro estava vivo, atuante, e ficam também querendo resistir e impedir que o teatro se feche. E essa é a peça. Que diferente. Você realmente. Sinisterra, ele chama. Ele chama Ah, Sinisterra. e É um vocês vão grande estrear no autor Rio de espanhol. Janeiro. Sim, Em princípio, nós íamos, já tínhamos teatro, já tínhamos data de estreia, estava tudo certo. No dia que uhum. fechou, eu estava com passagem comprada, hotel reservado, nós já tínhamos feito todo o trabalho de mesa, eu ia para ficar no Rio e a gente, naquela segunda-feira, a gente ia começar para valer. Marcação e tudo. Foi no dia que fechou, em março, dia 15 de março, 16 de março. Foi o dia que fechou tudo, amanheceu, eu comecei a ouvir as notícias no jornal, a Ângela passou um e-mail dizendo a coisa é mais feia do que parece. Eu falei, então eu não vou, vamos esperar uma semana, ver o que acontece, e aí só piorou, 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 e Estamos até estamos hoje, né? até hoje nessa espera. Esperamos que melhore, porque para nós da classe artística tá bem difícil, né? Ficar Ah, sem tá assim, trabalhar, sem teatro, um né? horror, né? Uma loucura, uma loucura. Denise, você fez uma novela que eu acho linda, A Força de um Desejo, né? Que você fazia a Ai, Bárbara Ventura. Essa personagem, ela é muito especial. é linda Queria que de... você falasse um pouco dessa novela, da tua relação com essa novela. Essa novela fazia... Então, essa foi a primeira novela que eu fiz depois da viagem. Eu fiz a Sim. viagem e eu tive muita dificuldade financeira quando eu fazia a viagem, porque eu ganhava muito mal, eu não tinha Uhum. passagem, não tinha hospedagem, e nossa, eu sofri bastante, assim, independente do trabalho, o ir e voltar, eu não ter onde me hospedar, foi uma loucura essa época. Então eu voltei para São Paulo e não queria mais voltar para o Rio, eu não queria mais passar por aquilo que eu tinha passado. E fiquei 5 anos em São Paulo, foi quando eu fiz coisas na TV, no SBT. Trabalhei Sim. no SBT e tal. E fiquei aqui. Aí, um dia, Marcos Paulo manda me chamar, eles me ligam, manda me chamar, e lá na sala dele ele fala assim, olha bem para mim, fazia 5 anos que eu não voltava para a TV Globo. Ele olha bem para mim e fala assim, você é boa em comédia ou em drama? Aí eu fiquei assim, falei, olha,
o que vier eu faço. Por quê? Eu não sei, eu não tenho preferência, eu gosto de fazer as duas coisas. Aí falamos lá, e ele me falou que eu ia fazer a Bárbara Aventura, que era uma novela de Gilberto Braga e do Sim. Alcides Nogueira, meu amado Alcides Nogueira. É, Acredito que tenha, vocês têm uma boa relação, você sempre acredito, trabalha. acredito que tenha sido ele que me indicou, mas ele nunca falou isso. Nunca me falou isso. Apesar de eu ser uma amiga, grande amiga dele, ele nunca me falou isso. E aí fui fazer a Bárbara Aventura, que era uma alpinista social, uma mulher que queria ser baronesa, que queria uma tiara, que queria um título, muito fútil, muito tonta. Eu achava que ela era tudo isso. E aí fui fazendo, me divertia muito com Luiz Cardoso, a gente fazia coisa. Ela era professora de leque, aprendia a bater o leque. Era uma doideira aquela brincadeira toda daquela personagem. Aí, quando a novela estava quase terminando, o Marcos Paulo me chama e todo mundo queria saber quem era a assassina, porque tinha um monte de gente que ia morrendo, tinha uma serial killer que ia matando pessoas que ninguém sabia quem era. Aí a novela estava acabando, eu já tinha recebido o capítulo final o capítulo com a cena final da minha personagem, uma cena em que não me lembro o que acontecia, que ela chorava porque acho que o Higino tinha morrido, e era assim. Aí, não chamava Higino, chamava o personagem do Paulo, ai, não me lembro como chamava, mas enfim, era o personagem do Paulo Betti tinha morrido. Aí o Marcos Paulo me chama e fala assim: olha, a assassina é você, é a Bárbara Aventura. Nossa. Eu disse assim, como assim? E aí eu vi a genialidade da estrutura dramática do Gilberto e dos autores da novela. Porque todas as cenas, quando uma pessoa morria, era assassinada, eu tinha passado por lá. Ou ia entregar uma coisa, ou ia buscar uma coisa, ou ia visitar alguém, sem saber que ela tinha ido lá para matar. Quando eles fizeram o flashback, na engenharia da novela, da dramaturgia, estava tudo lá. Todas as cenas, a Bárbara estava presente. Todos os assassinatos. Eu fiquei tão encantada com aquilo, e aí veio a cena de verdade, que só recebi eu, o Maurinho Mendonça, que foi quem dirigiu a cena final, e só, porque era uma cena. O Barão, que era o Reginaldo Farias. Só a gente que recebeu, gravamos a cena, eu já tinha gravado a cena anterior, porque para que ninguém descobrisse, a cena foi gravada, Sim. e depois, quando todo mundo já tinha gravado, eu gravei essa cena e foi a cena que foi pro ar. Então foi uma grande surpresa para mim, foi uma grande surpresa. E aí eu entendi a pergunta inicial, que era se eu sabia fazer comédia ou drama, porque ela Drama. era uma comédia, mas ela ia cair num grande drama. A questão seria ia cair para um grande drama no decorrer da história e no final. Você é uma atriz que se desafia o tempo todo, né? Que tem esses desafios. A prova disso foi uma novela que você começou a fazer, que você teve que fazer. No decorrer da novela, você própria soube que ia viver uma transexual durante já a novela, Mas né? então, não sou eu que. Eles me Não, eu jogam sei essas que coisas. não. Eles me jogam Eu essas sei que coisas. não. E eu tenho Mas que a minha resolver. pergunta o que eu acho interessante é você se desafiar a fazer esse tipo de personagem sem ter feito laboratório também, né? Sem ter a convivência. É toda uma criatividade. É isso que eu tô Mas falando, né, Denise? isso Então, é a televisão. A televisão exige a sim. urgência. A televisão exige a prontidão. Você tem que estar pronto. Né? Você tem que estar sempre pronto para o que aparecer, porque você não sabe o que vai aparecer. Então, a televisão você tem que ter uma base sólida, por isso que é difícil, eu acho, que é uma das razões
de ser difícil você permanecer na profissão, envelhecer na profissão, porque você precisa ter Sim. uma base técnica e de conhecimento que te dê recursos para resolver questões assim, entendeu? Para Uhum. resolver e o público acreditar. Então a televisão perde essa urgência. E isso é maravilhoso, porque depois que você faz alguns anos de televisão, você adquire isso e aí você pode usar no teatro também. É uma coisa que vem, de repente, um lampejo, no meio do ensaio vem um lampejo que você sabe que é de uma presteza da televisão. Ai, como é bom essa profissão, né? Como é lindo o nosso trabalho. Eu acho tão bom viver outras É pessoas. muito bom, é muito. Você chega em Muitas casa e vidas, você é você mesma. muitas vidas numa só. Uma só. Denise, eu quero falar um pouco sobre a tua relação com a Maria Adelaide Amaral, que você fez a Electra de Sófocles, né? Com a Fiz. Maria Adelaide. Eu Queria fiz, que você falasse. Pode falar. Desculpa. então, fiz a Electra e depois fiz a Naná, que era da Maria Sim, sim. Adelaide. Né? Mas eu queria que você falasse um pouco dessa tua experiência na época da Elétrica, com o público, com a época que vocês ficaram em cartaz. Como é que foi essa peça? O que é que ela contribuiu? Porque essa história é linda, né? É um clássico, é uma coisa bem diferente, assim. É um clássico, uma personagem extraordinária. Difícil, né? E a adaptação da Maria Adelaide é belíssima. Ela torna a tragédia palatável, sabe? Ela é boa de dizer, boa de entender. Infelizmente, ela era feita em horário alternativo. E peça com horário alternativo é difícil, porque você faz uma ou duas vezes por semana. Então, ela não tem tempo de aquecer, de amadurecer. Então, foi maravilhoso fazer, mas foi pouco. Eu fiquei devendo, eu acho, e ela ficou devendo para mim também. Eu queria ter apresentado mais, ter feito mais. Queria ter feito uma carreira com essa peça e não consegui fazer. Então eu ficou devendo para mim, eu mesma fiquei devendo. A gente fez pouco, não tinha, era um elenco muito grande, não tinha condições econômicas de continuar, não tinha Uhum. espaço. Então foi maravilhoso fazer a Electra, mas eu queria mais. Eu acho que eu compensei na Medeia, compensei depois na Medeia, na minha Medeia do Rainer Miller, dirigida pelo Guilherme. Eu acho que eu compensei lá, porque ali foi muito bom, muito bom. Quando você para e olha que você já construiu 50 anos de carreira, o que que fica desses 50 anos, Denise? Você olha e pensa, eu sou grata, sinto saudade ou teria feito diferente? Não, sou Tem algo grata, que. Uhum, sinto saudade. Eu teria aprendido a ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu acho que eu nunca soube. Nem sei se tem algum jeito, mas eu nunca liguei para isso, sabe? uhum, E, e eu acho que eu devia ter sido mais cuidadosa nessa questão, mas eu não teria feito nada diferente. É, eu tenho essas meninas que fazem parte do meu fã-clube, que uhum, recolhem material meu, material que eu até tinha esquecido que existia, e uhum, elas me trazem à luz novamente, e eu fico impressionada com o tanto de trabalho que eu fiz. E eu fico muito é, agradecida por ter tido todas essas oportunidades, por ter trabalhado com pessoas tão incríveis, atores e uhum, atrizes tão maravilhosos, diretores espetaculares. uhum, Eu tive muita sorte. A gente tem que ter sorte. sim, Espero continuar tendo, porque eu não pretendo me aposentar. uhum, Eu quero, eu quero morrer no palco. Eu tenho muita energia ainda, eu tenho muita vontade de trabalhar, tenho muita coisa para dizer. Adoro o meu contato com o público. Então,
Você já tem mais 50 anos de carreira. 50 não, não dá. Mas eu, pelo menos, os próximos 10 anos, eu espero continuar trabalhando. E, Sim. então, eu sou muito grata, muito mesmo, mesmo. Eu tive muita sorte na minha vida. Uhum. Qual a mensagem, Denise, que você deixa? Eu sempre finalizo com essa pergunta, que tem muitas atrizes novas, né, que estudam sobre você, que se inspiram, que você deixa para essas pessoas? Qual a mensagem? Qual o aprendizado? Qual o conselho? Conselho difícil. É uma vida difícil, a nossa, de atores e atrizes, e hoje dos técnicos, todo mundo que está envolvido nisso. Você vê que no Brasil nós somos pouco respeitados pela, pela sociedade como um todo. Nós estamos sempre no final da fila, apesar do carinho do público. Sim, Então, como diz a Fernanda Montenegro, se você começar a fazer, for para o teatro, quiser fazer teatro, e não insiste, mas se você perceber que não tem outro jeito, que você vai ficar doente, que você vai morrer de depressão, que é isso, se você tem certeza que é isso que você quer, então vá em frente. Mas saiba que a porta para a entrada da nossa profissão, hoje ela está aberta para muita gente, para participante de reality show, para gente que tem muito seguidor na rede social, ela está aberta para muita gente. Então a concorrência é muito dura, muito difícil. sim. Você Injusta às vezes, né? É uma injusta, mas concorrência. a vida não é justa. A vida não é justa. Então, você tem que se dedicar muito, tem que buscar muito, tem que se relacionar, encontrar pessoas, formar grupos, trabalhar em grupos de teatro, porque isso vai te fazendo entender a profissão e vai te fazendo ficar conhecido e ter um objetivo, que não é só aparecer, ser artista, ser bacana, sair na revista ou ter milhares de seguidores. Tem que ter um objetivo, você precisa pretender alguma coisa com esse trabalho tão Sim, maravilhoso, sim. que é chegar na Lindo. alma das pessoas. Você precisa querer isso com toda a força do seu coração. E que você continue atingindo a alma das pessoas. Obrigada. Muito Denise, obrigada. eu vou ter que abrir um minuto. Tem pessoas, tem gente de Portugal me mandando perguntas aqui para você. Ah, Alguns fãs, então eu vou. Tem uma pessoa me perguntando se você tem algum personagem que você ainda tem vontade de fazer, que você, assim, um desejo, um personagem que você almeje e que nunca fez. não tenho, não tenho mesmo. Talvez eu gostasse de fazer. Não tenho, não tenho. Não, eu gosto da surpresa, eu gosto dessa coisa. Eu quero fazer agora essa personagem da peça O Cerco. É essa que eu quero fazer. Eu quero fazer essa mulher, eu quero fazer as duas, não sei se uma, se a outra, porque a gente ainda não tinha resolvido quem ia fazer o quê, mas eu quero fazer qualquer uma das duas. Eu quero fazer o cerco, é essa peça que eu quero fazer. Tá, eu vou para a segunda pergunta, um minuto. Estão me perguntando se tem algum autor que você tem curiosidade de trabalhar e que nunca trabalhou. Eu nunca fiz Shakespeare, por Ah, incrível que pareça, eu nunca fiz Shakespeare. E eu acho que faz falta para mim isso, faz muita falta. sim.
É. Denise Del Vecchio, muito obrigada. Eu Eu que ficaria agradeço. muito mais tempo com você, mas é porque infelizmente eu tenho o tempo determinado pelo Instagram. Tá certo. Mas foi muito bom Foi muito e eu te bom. desejo muita merda na sua carreira no teatro Muito e que a gente obrigada. veja mais vezes, tá Merda para bom? você também. Muita sorte. Obrigada. Muito Um grande obrigada. Um beijo. beijo. Tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.